Porque às vezes a gente quer enquadrar o modo em que nós devemos receber de Deus. A gente estava na vigília, né, e o Jonathan estava falando com uma pessoa lá na hora da gente ir embora, e ela falou: eu preciso disso, preciso daquilo, e eu quero era comprar, né, que ele falou. Eu queria, acho que era terra, ou era vender o veículo. E aí ele falou: então vamos orar para Deus. Ah, não, mas se eu vender tal coisa, vai vir. Então a questão é como que nós recebemos. O modo em que nós nos abrimos para que Deus faça vai definir o cumprimento daquilo que nós pedimos. Amém? Então, o nome ele era dado como uma profecia ao destino de alguém. Você pode ver que o significado do seu nome vai estar ligado a quem você é. Você já pesquisou o significado do seu nome? Vai estar ligado a quem você é. Amém? Então, olha só. Versículo de número 10. Aqui a gente começa. Jabes começa orando assim. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel que tu me abençoares. Ou que tu me abençoes. Perceba que nesse texto, a gente vai ler e a gente vai entender o que? Jabes está pedindo as bênçãos de Deus para ele. Ele está pedindo as bênçãos de Deus para a sua vida. Só que quando a gente começa a analisar de fato o texto, o significado, você vai perceber que Jabes ele não está pedindo as coisas que Deus pode oferecer. Mas ele está pedindo que Deus seja a bênção. Ou seja, ele não está pedindo que Deus vai lhe dar, mas ele está pedindo que Deus esteja com ele. Porque bênção também significa cobertura. Então Jabes ele ora e diz: eu quero que o Senhor, Deus de Israel, seja a minha cobertura. Eu quero que o Senhor seja tudo aquilo que eu preciso. Eu não estou ligando para aquilo que o Senhor vai me dar, mas sim em quem o Senhor é na minha vida. Amém? Então, Jabes ele começa a dizer: se o Senhor não for a bênção na minha vida, se o Senhor não estiver comigo, de nada adianta. Nada vai fluir. Nada vai funcionar. E muitas das vezes nós queremos o quê? Que Deus nos dê algo. Mas quantas vezes nós colocamos Deus como o primeiro lugar na nossa vida? Lembra das primícias? Eu lembro até hoje. Todas as palavras nas primícias foram: Deus em primeiro lugar. Deus é o primeiro. Prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Deus em primeiro lugar. Todas as mensagens falavam disso. Mas quantos de nós temos colocado Deus em primeiro lugar? Quantos de nós temos pedido para que Ele seja a bênção na nossa vida, ao invés daquilo que Ele pode nos dar? Quando Moisés ele tem um encontro com Deus, ele é impactado porque a sarça queimava e Deus falava pelo meio dela. E a primeira coisa que Deus fala para ele é: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você quiser santo. Aquele lugar onde Deus estava se manifestando tinha se tornado santificado. Quando nós chamamos Ele para que Ele seja o primeiro na nossa vida, Ele seja de fato o Senhor, nós estamos chamando para que Ele santifique aquele lugar que pertence a Ele. E aí quando a Bíblia fala de tirar os sapatos, os chinelos, né, fala de você deixar de fazer da sua própria maneira, da sua própria forma, e agora você caminha direcionado por aquilo que Deus ele direciona você, pelo formato que Deus te conduz. E se a gente parar para analisar, toda vez que Deus ele vai dar alguma direção para a gente, nunca é no formato ou do jeito que nós queremos que seja. Não é? Eu estava vendo um vídeo e um cientista falou, neurologista, se não me engano, ele falou que existe uma parte do nosso cérebro que quando nós executamos a fé e a oração, ele ativa algo que é o ponto de decisão. E quando nós temos uma vida de fé, de oração, de devoção ao Senhor, não só a nossa decisão se torna correta, mas a nossa sensibilidade, as nossas emoções, elas são alinhadas. Então, quando nós nos
relacionamos com Deus, você não forma somente um vínculo espiritual onde você se comunica com Ele, mas a sua alma se sujeita ao seu espírito. Os seus sentimentos se sujeitam ao Espírito de Deus. A Bíblia diz que a alma e o espírito militam entre si. Por isso que nós precisamos ter a prática de uma vida de oração, porque ela vai nos fazer diminuir para que Ele cresça. Existem pessoas que dizem que quanto mais ora, parece que mais o diabo se levanta. Na realidade, não. Quanto mais nós oramos, mais sensíveis nós ficamos, nós começamos a perceber aquilo que está ao nosso redor. A Bíblia vai dizer para nós treinarmos os nossos sentidos para discernirmos o bem e o mal. E como que eu treino os meus sentidos? Tendo uma vida de oração. Tendo uma vida com Ele. Aí eu passo a discernir, a entender, a conhecer a sua voz, a sua presença. Porque Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Mas como que elas conhecem? Porque elas se relacionam com Ele. Amém? Então Jabes está dizendo, Deus, eu não quero aquilo que o Senhor pode me oferecer, mas eu quero o Senhor, a sua cobertura sobre a minha vida. Nós vamos ler a continuação do versículo, e você vai dizer, não, pera aí, nós acabamos de ver que Jabes pediu a bênção de Deus, e você disse que é Deus cobrindo ele, só que no versículo abaixo ele pede propriedades, ele pede para alargar as tendas. Olha só, ele diz assim, aumente as minhas propriedades, ou alargue as minhas tendas. Naquele tempo, propriedades, tendas, significava trabalho, significava serviço. Então Jabes ele está pedindo ao Senhor para que o Senhor alargue aquilo que ele pode fazer para ele. Eu tenho um livro que eu trouxe aqui, eu lembro de ter lido ele há muito tempo atrás, e hoje eu estava orando e falei, Deus, qual que é a palavra? O Senhor pegou e falou de Jabes. E aí eu lembrei desse livro aqui. Então você entra lá na internet, eu não vou te prestar agora porque eu vou montar ali. Se chama A Oração de Jabes. É do Bruce Willis. Ele tem tanto no formato para homem, como no formato para mulher, escrito pela esposa dele. Ele fala que ele dedicou uma vida de 30 anos lendo a oração de Jabes. E ele começou a compreender o poder que tinha nessa oração. Porque no final dessa oração, a Bíblia diz que Deus concedeu a Jabes tudo aquilo que ele pediu. E você vai ver que a oração era algo minúsculo, era uma oração básica. E às vezes a gente quer orar de uma forma que seja tão uau para Deus. E às vezes a nossa oração mais simples é a que Deus concede. É ou não é? Às vezes a gente entra lá no lugar secreto, no quartinho, e fala, não, vou falar tudo para Deus. Aí quando a gente vai ver, a gente tenta, e não sai nada. Mas quando a gente descansa e deixa Ele conduzir, a gente olha assim e fala, nossa, uma oração foi tão simples. Mas você vê a resposta de Deus de forma tão instantânea. Onde a gente ficou acordado até umas 2 horas da manhã, eu falei, eu vou orar. Aí entrei lá no quarto para orar. Fui orar, fechei os olhos, cochilei. Fui orar de novo, cochilei. Fui orar de novo, cochilei. Falei, Jesus, o Senhor não quer que eu ore, não? Aí eu lembrei daquele versículo, né? Não pudeste vigiar nem 1 hora comigo. Aí eu peguei e falei, não, vou fazer diferente. Coloquei o louvor, comecei a orar um pouco. Eu falei, eu não vou deitar, não vou sentar aqui no chão, porque senão eu vou chorar. Por quê? Porque a nossa alma, o nosso corpo, ele quer ditar aquilo que nós temos que fazer. E eu tenho percebido com o Senhor, né, e a gente tinha conversado esses tempos também, eu, Dona, a Érica, de ser mais intenso com o Senhor. E para a gente ser mais intenso, nós precisamos executar mais renúncia. Só que até a fome e a sede que nós temos por Ele, quem gera é Ele. O nosso lançar de fome, Senhor, eu quero me render mais, mas quem vai fazer com que você se renda é o Espírito dele. A gente não consegue fazer nada sem que Ele nos ajude.
Nós não conseguiríamos ser intensos sem que Ele nos auxilie. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador. Isso é diário, todos os dias, todos os instantes, em tudo que a gente for fazer. Nós precisamos convidar Ele. Ele precisa ser Senhor. E Senhor é dono. Alguém que é seu dono nunca vai permitir que você faça algo sem que Ele esteja junto. Amém? Então Ele vai dizer, Senhor, aumente as minhas prioridades ou propriedades, ou alargue as minhas tendas. Então Ele estava dizendo, Senhor, eu não quero ficar parado. Eu não quero reter aquilo que o Senhor me deu. Pelo contrário, eu quero que o Senhor me dê mais para que eu possa multiplicar mais para o Senhor. O servo bom e fiel é aquele que sabe multiplicar aquilo que Deus colocou na sua vida. O servo bom e fiel é aquele que sabe cuidar e zelar daquilo que Deus te deu. Sabe, Jabes estava dizendo que ele queria movimentar para Deus. E quantas vezes Deus nos entrega algo, confia algo nas nossas mãos e nós não servimos a Ele de todo o coração. Esses dias eu estava lembrando daquela pregação do Luciano Subirá, até que nada mais forte, né? E eu fui procurar e achei o livro lá em casa. Falei, esse livro está há tanto tempo aqui e até hoje eu não peguei ele para ler. Falei, vou ter que começar. Então Deus ele está começando a me incomodar também acerca disso. Porque nesses dias só irão permanecer aqueles que estão intensos. Só irão permanecer aqueles que têm intensidade. Aqueles que saberão ouvir e discernir a sua voz. Amém? Ponto 3. Olha só. O versículo continua dizendo que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Que a tua mão, a sua versão provavelmente vai dizer que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Salmo 127, versículo 1 diz: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não protege a cidade, inútil será o sentinela montar lá. Então Jabes ele entende que até mesmo para ele fazer para o Senhor, ter a cobertura do Senhor, ele precisa da proteção do Senhor. Quantas vezes a gente quer fazer algo para Ele, mas não quer pedir para que Ele nos guarde? Algumas versões vão dizer para que eu não seja tentado pelo mal. Até para que a gente possa lutar contra o mal, contra as vontades da carne, nós precisamos que o Senhor esteja conosco. Nenhuma tentação nós vamos viver se Ele não estiver conosco. Não vamos vencer se Ele não estiver conosco. Então, em tudo, em todas as coisas, nós precisamos da presença dele conosco. Amém? Olha só, a última parte do versículo diz assim: e Deus concede tudo o que Jabes pediu. Provérbios 16, 3 diz: consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Toda vez que nós consagramos ao Senhor algo, nós estamos voltando lá no começo da oração, para que o Senhor abençoe. Toda vez que nós consagramos algo ao Senhor, nós estamos apresentando a Ele. Nós estamos dedicando a Ele. Existem dois tipos de você consagrar algo ao Senhor. Primeiro, você consagrar a Ele. E aquilo que você consagrou ser pertinente, Ele ser totalmente dele, você não tem mais controle. E você tem o ato de consagrar a Ele para que Ele esteja à frente e Ele te direcione e Ele te guie. Nesse texto de Provérbios, então a Bíblia diz: consagra os teus planos ou as tuas obras ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Toda vez que nós consagramos ao Senhor, vai fluir. Talvez você diga, mas eu consagrei coisas ao Senhor e não aconteceu. Só que vai fluir debaixo da vontade de Deus. Amém? A gente vê aqui, Deus ele vê lá na frente.
Então, o que é gerado na presença de Deus, juntamente com Ele, permanecerá. Tudo aquilo que nós geramos com o Senhor, permanece. Tudo aquilo que nós geramos sem o Senhor, não permanece. E eu tenho aprendido isso nesses dias. O Senhor estava ministrando ao meu coração, hoje cedo, sobre aquilo que nós geramos com Ele. Ele disse que muitas das coisas que nós não vivemos, não construímos, foi porque nós não estivemos na presença. Tudo que nós precisamos fazer, precisa ser feito. A gente tem edificado muitas coisas, muitas das vezes de diversas formas. E elas, ao invés de expandirem aquilo que Deus coloca no nosso coração, elas têm sido impedimentos, têm sido barreiras. E às vezes a gente acha que é a coisa mais boba que existe. Mas lá na frente, ela se torna barreira. Ela se torna impedimento. Quantas pessoas têm permanecido presas, não conseguem avançar, porque estão presas em algo que edificaram lá atrás, que pareciam ser pequenas, e hoje se tornaram impedimentos. Sejam ações, sejam decisões, sejam atitudes, tudo que nós edificamos sem Ele, chegará um momento que vai cair. Não permanecerá. Amém? Então Jabes, a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Ele conseguiu tocar o coração de Deus. Ele conseguiu mover a mão de Deus. É igual Obed-Edom. A Bíblia diz que a arca estava na casa de Obed-Edom. Mas o modo que eles honravam, que eles desejavam, que eles se entregavam à presença, movia a mão de Deus a favor. Enquanto ele não for o primeiro na nossa vida, nós vamos passar dias e dias construindo algo, edificando algo. E se ele não tiver toda a força e energia que a gente gastou, não vai valer de nada. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Mas eu prometo para você que nas próximas pregações eu prego mais de meia hora. Deus está tratando.